Fala galera, tudo bem com vocês? Papo reto com o professor Tigman e hoje eu vou te contar, o assunto é sério. Ficou sabendo daquela história da indenização que uma mulher ganhou? Ela fez polichinelo e rompeu o ligamento cruzado dela. Chegou a ver? Olha só, deixa eu te mostrar a notícia aqui no canal de notícias Metrópolis, onde que eu vi. Mulher lesiona joelho em polichinelo e ganha indenização em academia, e aí tem toda a matéria, eu vou deixar o link aqui na descrição. Leia para tirar suas próprias conclusões, mas ela ganhou 10 mil reais. Isso aqui aconteceu em 2017, 2018, faz um bom tempo que isso aconteceu. Então, a questão é, tá, e aí? Fatalidade ou negligência? Eu adoro sempre esse papo, né? Realmente foi uma coisa que aconteceu ao acaso ou houve aspectos de negligência? E eu quero trocar uma ideia contigo e quero ver se tu concorda comigo. Primeiro vamos entender uma coisa, né? Eu fiz uma breve pesquisa nos nossos meios de comunicação, não sou do direito, mas trouxe algumas informações. Primeiro saber que o Código Civil Brasileiro meio que obriga as pessoas a prestar atendimento. O socorro tem que ser feito por qualquer pessoa, independente de profissão e tudo mais. O Conselho de Ética do nosso Conselho de Educação Física também regulamenta, dizendo que a prestação de socorro em situações de emergência deve ser realizada pelo profissional de educação física. E ainda, se nós for por uma outra esfera, numa esfera mais trabalhista, existem normas que dizem que o trabalho, o emprego, né, a ergonomia e a segurança dentro do ambiente de trabalho tem que ser preservada. Então, primeiramente, tem que entender isso. Agora, vamos lá. Olha só. Vamos discutir um pouquinho sobre a coisa. Esta pessoa foi lá, fez o exercício, foi uma aula experimental, isso é importante se diga. Aula experimental é aquela que a pessoa não tem vínculo com a academia, vai lá, experimenta fazer a aula, vê se gosta, se gostar se matricula, se não gostar não se matricula, e normalmente elas são gratuitas, mas elas participam dessa aula. E era uma aula coletiva. Então vamos lá, né, gente? Na perspectiva do cliente, o que a gente tem que entender? Todo cliente que vem na academia, ele tem que saber aonde ele está se metendo. Ele tem que saber que tipo de exercício vai acontecer, como é que acontece a aula individual, é coletiva, é num ambiente com ar-condicionado, sem ar-condicionado. Os exercícios são de fácil execução, não são. A pessoa tem que ter uma noção. E a partir disso ela pode tomar a decisão dela. Outra coisa importante, a pessoa tem que informar dados verdadeiros ao profissional ou à academia à medida que ela é solicitada. Ah, tá tudo bem com a tua saúde? Ah, tá tudo bem. Toma algum remédio? Não. Eu só tenho uns picos de pressão de vez em quando. Cara, não dá. A pessoa tem que garantir veracidade nas suas informações. Terceiro, essa pessoa tem que seguir as orientações dadas pela academia e pelos profissionais. Isso é muito importante. A gente cansa de ver pessoas que não seguem as orientações da academia, vão com o treino pronto, vão com o treininho do YouTube, fazem as coisas do jeito que querem. Não! Dentro do ambiente da academia, a responsabilidade é dos profissionais. São os donos da academia que são os responsáveis. Então o cliente tem o compromisso de seguir essas orientações. E quarto item, se ele foi devidamente atendido na medida que acontece alguma coisa. Então, o cliente tem esses direitos e deveres aí que a gente tem que observar e nem sempre isso acontece. Eu não sei o que aconteceu exatamente. Será que essa pessoa sabia o que estava acontecendo? Ela informou alguns dados de verdade? Ela seguiu as orientações dadas pelo professor? São coisas que a gente não sabe, né? Mas, enfim, não é o caso específico que a gente está julgando, e sim o caso de ter uma indenização e um problema atrás disso. Tá? Outro item muito importante, gente, pensando no lado dos profissionais, olha só, profissionais têm o compromisso de fazer uma pré-avaliação com o cliente. O profissional tem que fazer pelo menos uma anamnese, pelo menos ter informações sobre essa pessoa, mesmo se for uma aula experimental. Essa pessoa pode ter um problema grave, ela pode ter uma pré-lesão existente e você não saber. Então o profissional é responsável por isso. E na medida que ele avalia essa pessoa, ele decide se ele permite que essa pessoa participe da aula ou não, se ele faz a aula em uma intensidade ou outra, se ele usa um tempo de aula ou outro. A partir das informações que o profissional tem desse cliente, ele pode decidir. É importante que o profissional informe e oriente o seu cliente. A orientação tem que ser dada de como vai ser feito o exercício, passar todas as informações previamente. Aula coletiva, gente, é um problema. A aula coletiva, presta atenção, você que não é da área ou mesmo você que é da área.
A gente sabe que a aula coletiva, são aquelas que todo mundo faz junto, com um único professor conduzindo, ela possui uma intensidade. Essa intensidade, um nível de esforço, um nível de dificuldade, ela pode ser alta, baixa, não interessa, ela vai ter um nível de intensidade. Tem pessoas que vão estar acima desse nível, porque estão bem condicionadas, tem pessoas que vão estar naquele nível e tem pessoas que vão estar abaixo daquele nível. Então, para as pessoas que estão abaixo desse nível, essa aula sempre vai ser mais extenuante. E isso não tem como controlar. Você tem algumas medidas que você pode fazer, usar cargas específicas, diminuir a amplitude, ritmo mais reduzido, mas a pessoa que não conhece o exercício e nunca fez, vai ter dificuldade de se adaptar a isso. Um quarto item, atender ou encaminhar em caso de profissional de educação física, como eu acabei de mostrar na lei, você tem o compromisso legal de atender essa pessoa. Você não pode fugir da briga. Então, não sei o que aconteceu nesse caso específico, né? A cliente disse que não foi bem atendida, mas a gente não sabe, né? Então, assim, se isso acontecer, você tem que prestar o atendimento. Se você não prestar pessoalmente, você tem que encaminhar isso. E aí entra no quinto item, que é muito importante. A sua academia deve oferecer total suporte a você, profissional, para casos de emergência. Para outros casos também. A academia tem que oferecer uma situação em que você possa ter tempo de avaliar o seu cliente ou um outro profissional avaliar. Então, esse suporte dado pela academia, tanto no atendimento emergencial como no dia a dia da prática profissional, ele é fundamental. Então, esse é o aspecto. E aí a gente entra na questão da academia e gestão. Então, como eu acabei de falar, a academia tem que oferecer as condições aos profissionais. E é importante, gente, a gente está falando aqui de profissionais formados em educação física. Exclui-se os estagiários dessa no sentido de responsabilidade. Estagiário é um aprendiz de um profissional já formado. As responsabilidades dos estagiários são outras que não o atendimento direto. Pode ser que esse estagiário não tenha ainda habilidade para fazer um atendimento e possa fazer a coisa pior. Então, a responsabilidade é do profissional. Claro que estagiário tem responsabilidades, mas não num caso de emergência. Importante que a academia ofereça local e equipamentos adequados e seguros e importante, uma devida manutenção. Já falamos isso em outros vídeos e outros acidentes. De novo, não sei o que aconteceu nesse caso, mas isso é um aspecto importante. É importante que a academia tenha claramente definido as normas de conduta que os clientes devem ter. Pode levar criança para a academia? Não pode. Pode entrar de chinelo? Não pode. As normas de conduta aos profissionais. O que esse professor que estava dando aula deveria fazer? A academia informou ele? Isso está claramente dito para todos? Aos funcionários? Tudo isso tem que ser muito claro e, de certa forma, exposto às pessoas envolvidas. Importante. Precisa ter a academia um contrato detalhado. Gente, isso aqui eu vou dizer para vocês, eu confesso, eu nunca tinha pensado na situação das aulas experimentais. Nunca me passou pela cabeça. Mas faz todo sentido que, inclusive, a aula experimental tem um pré-contrato. A pessoa tem que saber os seus direitos e os seus deveres dentro dessa situação. Então, contrato detalhado tanto para permanência a longo prazo como numa aula experimental precisa acontecer. E, obviamente, a academia tem que ter um plano de emergência. A sua equipe deve estar treinada para isso. Não é tão raro assim acidentes na academia. Eu vou trazer um outro papo reto para vocês numa próxima oportunidade, falando um pouco mais sobre acidentes e casos dentro da academia. Tá, gente? Então, de forma geral, era isso. A academia pagou uma indenização, R$10 mil. É muito? É pouco? Não dá para julgar isso. Mas é importante que você, profissional, você, gestor de academia, você, cliente, as coisas têm que conversar, as coisas têm que acontecer de uma forma simbiótica, as coisas têm que acontecer de forma harmônica. Não adianta apenas um lado ter uma responsabilidade e o outro não. Não adianta só um ter o direito e o outro não. Então, precisa ter um acordo. Neste caso específico, quem errou mais, quem errou menos, cada caso é um caso. Pode ter sido mais o professor, mais a academia, mais o cliente. Bem, é uma questão de cada caso é um caso e isso cabe à justiça determinar. Mas, de qualquer forma, você que é profissional, você que é gestor, senta para conversar, pega esse caso aqui como exemplo e tenta melhorar o seu atendimento da academia. Você que é cliente, você tem direitos, mas você também tem deveres. Informar a verdade, assim como outras coisas que eu falei. Tá bom, gente? Espero que tenha gostado. Tamo junto, valeu, um abraço.